White Online, capítulo 183. Isaac e Isaac. O que está acontecendo? Isaac pensou confuso, pois manteve os olhos fechados por quase 2 minutos. A luz brilhante que normalmente acontece durante o teletransporte ainda estava lá, embora geralmente desapareça após alguns segundos. É um bug? Ele pensou interiormente e esperou que suas preocupações fossem infundadas. Ele tentou abrir lentamente os olhos, mas teve que fechá-los instantaneamente. Era como se ele estivesse olhando para o sol. Ele nem conseguia sentir seu corpo. Era como se ele estivesse flutuando no espaço e tivesse perdido o controle das funções do seu corpo. Bip asterisco. Ding asterisco. De novo, Isaac suspirou e ouviu barulhos de ding e bip nos últimos minutos. Para ele, parecia que haviam se passado apenas alguns minutos. Mas ele não tinha ideia de quanto tempo estava na situação atual. Quando seus pensamentos começaram a se dispersar e surgiram pensamentos de se desconectar, ele sentiu uma diferença. Seu corpo não parecia mais flutuar. Em vez disso, ele sentiu o vento soprando por seu corpo, o que também fez seus cabelos brancos tremularem. Ele tentou sentir o cheiro do ar, mas no começo foi difícil, mas ele conseguiu cheirar uma vez e se sentiu muito estranho. Não foi parecido com o ar do White Online, em vez disso, muito idêntico a um da vida real. O que está acontecendo? Ele gritou interiormente e queria que a luz brilhante desaparecesse. Depois de ficar com os olhos fechados por tanto tempo e apenas uma luz brilhante para acompanhá-lo, ele começou a ter uma dor de cabeça lancinante, com sua visão escura se tornando uma mistura de vermelho e amarelo. Foi uma das piores experiências que ele já enfrentou, mas logo suas orações foram atendidas e ele sentiu o vento desacelerar, mas também sentiu seu corpo desacelerar. Logo, a intensidade da luz brilhante começou a diminuir até desaparecer, e ele sentiu seus pés pousando no chão. Finalmente, terei que relatar esse bug, ele disse aborrecido e lentamente abriu os olhos. No início ele teve dificuldades para enxergar e ainda havia uma mistura de vermelho e amarelo em sua visão, mas depois de esfregar os olhos e se acostumar a enxergar novamente, finalmente conseguiu enxergar direito. A primeira coisa que viu foi uma mesa de madeira e uma janela atrás dela. A janela mostrava uma lua no céu e um céu escuro. As cortinas estavam abertas, mas o que o chocou foi exatamente a escrivaninha de madeira e as cortinas. Eles pareciam exatamente iguais aos da vida real. Ele também viu seu armário trancado e sua estante. Eu desconectei. Isaac se sentiu muito estranho e pensou nisso como uma possibilidade, mas ainda não tinha ideia de por que ele estava de pé e não deitado na cama. Ele coçou o cabelo branco e sedoso e se virou para ver sua cama, mas logo seu corpo congelou. Na cama, havia um jovem deitado com algum tipo de capacete envolvendo a cabeça. Seus cabelos brancos eram muito visíveis, e a metade inferior de seu rosto era visível, mostrando seus lábios e queixo. O quê? Isaac cambaleou para trás e pensou que estava sonhando, mas mesmo depois de beliscar suas mãos, nada mudou. Ele olhou para sua própria roupa e ainda estava usando a roupa de camuflagem. Olhando para as próprias mãos, ele as viu tremendo e quase sentiu seu coração explodir. Ele rapidamente agarrou o peito e respirou fundo. Deve haver uma explicação para tudo isso. Inspirando e expirando, ele conseguiu acalmar os batimentos cardíacos, mas não totalmente. Ele caminhou lentamente ao lado da cama e tocou o dedo do jovem, que parecia estar dormindo profundamente. Assim que tocou o dedo, ele também teve uma sensação estranha no próprio dedo. Gulp. Ele engoliu a saliva e decidiu fazer mais um experimento. Ele agarrou os cabelos brancos do jovem e começou a puxá-los, mas também, ao mesmo tempo, sentiu a sensação de alguém puxando os seus próprios cabelos. Isso deixou tudo claro. O jovem que estava deitado na cama era ele. Como, Isaac caiu de bunda, o que causou um som um tanto alto, mas ele não teve tempo de se importar porque estava pirando. Isso não pode estar acontecendo. Ele cobriu o rosto e deu um tapa nas bochechas para recuperar a compostura. Interface. Ele queria ter certeza de que ainda estava dentro do jogo. Logo, uma tela holográfica apareceu na frente dele mostrando suas estatísticas. Ele suspirou de alívio e viu um botão de logout. Ele queria pressioná-lo, mas não queria correr o risco de seu avatar desaparecer repentinamente do mundo real. Ele tem que saber se esta foi outra criação de Arthur, como uma lua. Isaac virou a cabeça e viu a porta que dava para fora de seu quarto, e ele queria saber se seus pais podiam vê-lo. Mas antes de sair, ele apertou alguns botões na sua frente, o que sugou sua roupa para dentro de seu inventário. Ele se levantou do chão e rapidamente vestiu uma camiseta e uma calça de moletom, que se ajustavam perfeitamente ao seu corpo. Em seguida, foi até o espelho e olhou para ele. Tudo parecia perfeito, exceto sua altura, que atualmente não era tanto quanto a da vida real. Ele não espera que ninguém perceba, mas, por precaução, pegou algumas meias do guarda-roupa e enfiou-as dentro dos sapatos, que às vezes usa dentro da mansão. Esses sapatos foram feitos por sua mãe e feitos especialmente para ele. Permite que ele entre na casa sem a preocupação de sujar o chão. Depois de enfiar algumas meias dentro, ele colocou os pés dentro dos sapatos e olhou no espelho. Ele parecia um pouco mais alto, mas apenas um pouco. Mas era o suficiente para cobrir a diferença. Isaac respirou fundo e acenou com a cabeça. Vamos fazer isso?
Ele se virou e colocou a mão na maçaneta, que abriu a porta. Lentamente, ele abriu a porta e viu o corredor da mansão de sua família. Tudo parecia perfeito. Até mesmo o pequeno amassado na parede, causado por seu eu mais jovem. Isso é realmente. Isaac engoliu em seco e teve certeza de que Arthur não poderia recriar tudo com tanta precisão, mas ele ainda precisava ter certeza. Ele saiu do quarto, deixando seu eu real deitado na cama.